Alô! Aqui é o Cavoaras. Quem tá falando? Ai, gente. Oi, gente. Ele tá quieto, né? Ele tava gritando agora há pouco, mas agora ele tá quieto. Tá parado aqui no corredor igual um 2 de paus. Daqui a pouco ele começa a miar. Alô! De onde vem essa expressão parado que nem um 2 de paus? Eu acho que é... Eu não sei se é por causa de truco, porque eu não lembro qual é o valor do 2 de paus no truco. Mas é em algum jogo que o 2 de paus vale pouco. É a carta que menos vale. Ah. Então, tipo, porque o 2 é a carta que vale menos de todas, né? Que é a última carta. Porque o As normalmente é a que vale mais. E paus, o naipe de paus é o que vale menos nesse jogo. Eu não sei se é truco, mas eu acho que é. Entendi. Mas enfim, o 2 de paus é por causa disso, porque é a carta que vale menos. Ah, é copas. Sabe aquele copas que tinha no Windows? Sei. Que é tipo, 4 pessoas jogam as cartas, e aí quem jogar a maior carta come tudo. Uhum. É basicamente copas. E aí a carta que vale menos, assim... Não, teria que ser... Enfim, whatever. Eu não sei jogar baralho, você sabe disso, né? É verdade. Aliás, a gente podia falar... A gente não tem tema hoje. Na verdade, eu pensei um tema. Ah, Mas pode ser que o tema seja curto. Eu não vou tão profundo... Ah, chegou. Não vou tão profundo nos temas como você. Mas eu pensei no tema da gente falar sobre línguas. Que ontem tivemos nossa aula de espanhol. essa, por exemplo, é a língua do Carvoara. Que é gritar. Mas pro microfone ele não fala. É. Carvoara, tô te dando a chance de expressar seus sentimentos mais profundos. Pro mundo ouvir. Mas sobre línguas. E línguas que você sabe falar quando você aprendeu. Quais você gostaria de aprender, enfim. Olha, eu sei português. Malemar. Que eu aprendi quando, né, enquanto Você foi alfabetizado. enquanto me desenvolvi enquanto ser humano. Eu sei inglês. E inglês eu aprendi praticamente na escola mesmo, na aula de inglês da escola. Sério? Sério. Nossa, acho que você é a única pessoa que eu conheço que conseguiu aprender alguma coisa na escola de inglês na escola. Nossa, eu era muito bom, eu adorava. Porque não, então, eu era bom, só que eu não sinto que eu aprendi na escola. Eu sinto que eu aprendi com videogame. Com a vida, né? É, porque, tipo, o que eu me lembro das minhas... Olha que eu estudava em escola de particular, então, assim, eu tive aula de inglês desde o primeiro dia que eu entrei na escola até o último dia que eu saí. E, na minha cabeça, eu tive todos os anos verbo to be. Nossa. Foi a única coisa que eu tive em inglês o tempo todo. Eu tive um aluno que eu dei verbo to be por meses e não foi. Aí eu achei melhor parar a aula. Ai, deixa eu me virar aqui. Vai, Carvoara, fala alguma coisa. Fala com a gente, fala com o público. Sentou de novo. Ele senta e fica encarando o vazio. A gente, inclusive, tem a teoria que o Carbonara ele tem 10 anos, talvez ele esteja senil, né? Enfim. É, não só senil, mas assim, tem a teoria. A gente já falou aqui a teoria do dono falecido, né? Aham. Que a gente acha que ele ainda sente saudade. Porque assim, gente, apesar de tudo que aconteceu na nossa vida e com esses gatos, essa semana, inclusive ontem, quinta-feira, completou 3 meses que eles estão aqui em casa. Isso. Então, assim, já aconteceu 1 milhão de coisas na nossa vida. Os dois já estão completamente presos a nós, na nossa vida, mas eles só estão aqui há 3 meses. Então... E é Muito isso, ele louco. fica andando pela casa gritando. Mas em inglês. Desculpa, voltar pro tema. Mas assim, pra ser muito justo, eu aprendi muito inglês na escola, tipo, aprendi de verdade. Só que eu aprendi muito inglês também por causa de música. E a MTV, nos tempos áureos, ela tinha um programa que chamava Pé da Letra. Ah, eu me lembro do Pé da Letra. Que passava a música. Num dia passava a música em inglês, né? E aí aparecia a legenda com a letra em inglês. E no dia seguinte passava o mesmo clipe, a mesma música, só que com a legenda, com a tradução daquilo.
E aí vinha outro clipe com a legenda em inglês e assim sucessivamente, né? Então todo dia tinha uma nova. O do dia anterior em português e uma nova em inglês. E aí eu gravava esse programa em VHS, né? Gravava no videocassete e eu tinha uma pasta dessas pastas de... Como é que chama? A pasta catálogo, né? Que é um monte de plástico dentro, sim. que você coloca as folhas dentro do plástico. Colocava revista dos Backstreet Boys, revista das Spice Girls. Então eu tinha várias e várias dessas pastas. O que eu fazia? Eu pegava um caderno, um papel, sei lá, e aí eu ia pausando o vídeo e anotando, né? Escrevendo no papel, né, gente? Isso é 1992, 93, né? Não existe internet nessa época. Sim. Que bom, né? Porque acho que se existisse internet não ia ter essa coisa do copiar, que acho que era isso, na verdade, que me ajudava a aprender, né? E aí eu ia pausando e escrevendo, né? Pausando, escrevendo. O videocassete quebrava toda semana e era isso. Entendi. Tanto que a gente chegou ao cúmulo de ter 2 videocassetes em casa, porque um eu só quebrava, né? Aí minha mãe me deu, falou, se vira aí, quando quebrar você se vira pra pagar. E ela tinha o dela, que ela não usava pra nada, então eu usava os 2, ficava copiando coisa de uma fita pra outra, era uma delícia. Enfim. E eu só fui fazer aula de inglês de verdade, foi aula particular no meu primeiro, segundo, terceiro emprego. Tinha um pessoal que fazia aula com um professor de inglês. E aí eu falei, queria ver como é que é, tal. E aí eu fui com eles fazer uma aula, tal. Eles faziam aula em grupo. E aí o professor falou que eu tava muito acima do nível deles, apesar de eu nunca ter feito aula. E aí eu comecei a fazer aula particular, fiz bastante tempo de aula com ele, deve ter feito 3 ou 4 anos, e era basicamente só conversação. De vez em quando ele retomava alguma coisa de gramática, tal, mas eram coisas que já estavam na minha cabeça, anyway. E aí era basicamente a gente só conversava, fazia música, né, ouvia músicas e tal, e conversava sobre as músicas e as letras e afins. Ele me dava muito livro para ler em inglês, aquelas versões mais simplificadas, sabe? Sei. E foi por causa dele que eu li A Revolução dos Bichos pela primeira vez, que eu li o Retrato de Dorian Gray pela primeira vez. Olha só. Foi tudo nessa aula de inglês. E era muito legal. Teve uma época que teve veio uma exposição da Tate Modern pro Brasil. Acho que foi no MIS, não sei onde foi. E aí a gente foi na exposição como parte como trabalho extra, como aula extra. E foi muito legal. A gente ficou passeando pela exposição e conversando em inglês. Foi muito, muito, muito legal. Acho que foi uma época muito boa. Eu gostava muito dessas aulas de inglês. Acho que eu parei porque eu não trabalhava mais nessa empresa. E assim, não era em company, eu fazia por conta. Eu parei de trabalhar lá e acho que foi na verdade porque eu perdi o emprego nesse lugar que eu trabalhava e aí não tinha mais como pagar a aula e acho que eu parei. Deve ter sido isso. Okay. E aí eu nunca mais fiz aula de inglês. Teve um breve tempo que eu dei aulas de inglês. Sim. Tipo, quando nos conhecemos, você dava aula de inglês. Inglês básico mesmo. E aí teve esse meu aluno que não conseguia entender o verbo to be. E aí eu desisti dele. Mas foi muito breve também. Foi só pra complementar a renda um pouquinho. Né? Okay. E você? Então, o meu também inglês, assim. Mas o meu foi engraçado. Eu basicamente aprendi inglês com videogame, assim, do tipo, e batendo cabeça. Porque eu até, tipo, via músicas, assim, ficava curioso. Mas eu nunca tive uma ligação tão forte com música. Então, tipo, nunca tinha essa necessidade de saber o significado do que a música tava falando, sabe? Era mais por feeling. Então eu nunca liguei muito. Mas videogame, porque chegava num ponto que eu começava a jogar uns RPGs. E assim, eu precisava entender o que estava acontecendo pra história ir pra frente. Então eu fui aprendendo assim, sabe? E muito assim também do tipo, sei lá, eu comprava uma revista na banca que era o detonado daquele jogo específico, sei lá, Chrono Trigger. Aí eu vi o que estava escrito na tela,
e acompanhava pela revista. Então, do tipo, eu tinha uma noção do tipo, isso aqui que eles estão falando, nessa parte do jogo, significa mais ou menos isso aqui que a revista tá me falando. Então eu fui fazendo associações e foi assim que eu fui aprendendo. Acho que foi muito assim comigo com o lance da música. E acho que videogame até deve ter tido algum tipo de papel nisso pra mim também, mas eu não me lembro exatamente. Eu lembro muito desse negócio do pé da letra mesmo. E aí eu sempre fiz aula só na escola, mas como eu falei, pra mim, o que eu me lembro do que eu aprendi na escola foi só verbo to be. Não lembro de ter aprendido mais nada. E aí eu lembro que quando eu entrei na faculdade, foi a época, um ano depois, ou 2 anos depois que eu entrei na faculdade, foi a época que estourou o Ciências Sem Fronteiras. E aí tava toda uma coisa de que ia rolar o Ciências Sem Fronteiras, eu falei, tá, talvez, assim, eu sabia inglês, do tipo, eu falava inglês mais ou menos, assim, mas não era uma coisa do tipo, será que eu consigo e tal. E aí, como eu estudava a Universidade Estadual, né, de Design, do lado da Federal, a Federal lá de BH, ela sempre tem aulas no prédio de letras, de línguas. E aí eu me inscrevi na de inglês, porque eu falei, não, eu preciso testar, preciso treinar e tal. E era muito louco, porque foi a primeira vez que eu tive uma aula de inglês total em conversação. Do tipo, você botava o pé dentro da sala, era tudo falado em inglês. E foi aí que eu descobri a minha grande questão com o inglês, com todas as línguas, na verdade, que eu tenho muito medo de falar errado, eu tenho muita vergonha. Então, tipo, é muito louco isso, do tipo, várias vezes acontece isso. Eu fico na dúvida, eu fico super com medo de falar inglês, aí eu falo e as pessoas falam, mas seu inglês é ok. Tipo, seu inglês é bom. Ou eu fico com medo de escrever, aí eu digito um texto enorme em inglês, eu falo, deve estar tudo errado. Aí eu boto no Google Tradutor e tem, tipo, 2 erros. Sabe? Aí eu fico, tipo, eu sei, mas na minha cabeça não entende que eu sei. Aí fiz essa aula, que foi, tipo, uns 4 meses de aula só. Era um curso meio intensivo e ele era bem mais focado em conversação mesmo. Aí fiz uma provinha de nível no final do curso. Fiz uma no começo e fiz uma no final. Aí quando terminou eu não lembro a gradação, mas eu sei que é intermediário na época. Aí desde então eu, tipo, falei mais inglês, li mais coisas em inglês, ouvi mais coisas em inglês. Hoje em dia eu já consigo ouvir podcast, por exemplo, né, e tudo mais. Então eu acho que meu nível aumentou. Nossa, o nível é muito bom. E fora que no trabalho eu preciso falar inglês. Eu não acho que precisa, mas enfim, aí são outras questões, né? Trabalhistas. Risos. Eu acho que às vezes o mercado de tecnologia e mercado de comunicação em geral no Brasil tem muita mania de falar inglês à toa. Não é como se 50% da sua empresa fosse estrangeiro, sabe? Você precisasse achar uma língua que todo mundo provavelmente vai saber falar e falar todo mundo junto, assim, nessa língua. Não é isso. A empresa é basicamente 100% brasileira e tem uma pessoa que é holandesa e ela fala português muito bem. Ah, é? Sim. Olha só. Inclusive, conversar com ele é maravilhoso. É o Dudes. Beijo, Dudes, se você estiver ouvindo. Acho que você não vai estar ouvindo, mas enfim, beijo pro Dudes. Que é, tipo, quando a gente vai conversar, tipo, às vezes ele não... É a mesma coisa da gente, né? Ele não consegue falar exatamente o que ele quer falar em português. A gente fala, não, fala em inglês. Aí ele fala em inglês, a gente fala em português. É a melhor... Gente, pra mim, o universo perfeito, o mundo ideal dos meus sonhos é isso. Todas as pessoas falam na sua língua natal, mas todo mundo tem um conhecimento da outra língua, e aí você entende o que a pessoa está falando e responde na sua, que você fica confortável. Sim. Maravilhoso. É tipo vida, glória. Mas enfim. Mas seria difícil, porque de qualquer forma você precisa aprender várias línguas, né? Não, mas por exemplo, hoje... Pelo menos pra compreender. Não, pelo menos pra compreender, mas por exemplo, sei lá, nesse lance do meu trabalho, por exemplo. Se todo mundo que tá ali entende português e entende inglês, todas as pessoas entendem as duas línguas. Então você pode falar na língua que você está mais confortável, as outras pessoas entendem e respondem. Mas vai ficar uma casa de maluco, cada um falando uma língua. Ué, essas pessoas estão se entendendo. Exato. O objetivo de comunicação é se entender. Se todo mundo tá se entendendo. Tá, e aí entramos no espanhol. Mas só pra matar o inglês, sabe que foi muito legal eu ter feito esse período de aulas de conversação,
porque logo em seguida eu arrumei o primeiro de muitos empregos que eu tive na vida que tinha que saber falar inglês, né? E aí a gente entra no tema delicado do espanhol, porque eu já perdi pelo menos 3 vagas de emprego que eu vi nos últimos anos, que eram muito legais, que precisavam de espanhol fluente. Sim. Inclusive uma foi essa semana. Mas, então, o espanhol começou comigo, né? Porque eu trabalhava numa agência e a gente tinha... Um dos maiores clientes da agência é uma empresa peruana. Então a gente atendia eles e tal, então era sempre uma questão do tipo, alguém precisa saber, porque quem sabia espanhol até um certo momento era só atendimento que atendia a conta. Mas, né, é aquela típica situação, se atendimento morrer, o que acontece, né? Então meio que todos os atendimentos começaram a aprender espanhol, todo mundo foi aprendendo e tal, e chegou num ponto, eu acho que, se eu não me engano, mais da metade hoje da agência fala espanhol, assim. Nossa. Sim, porque todo mundo fez aula com a mesma professora, que é a melhor professora do mundo, que é a Alice. Sim, maravilhosa. Gente, se vocês querem aprender espanhol, procurem aí. Se vocês estão em São Paulo, acho bem que agora por aula online, né? Qualquer lugar do Brasil que você tiver, procurem Lice Rubio. Ou falem com a gente, que a gente passa o contato. Exato, mas Lisset Rubio. É uma professora maravilhosa e a LC, ela sempre deu aula nessa agência. Desde, tipo, sei lá, faz uns 10 anos que ela dá aula na agência. Nossa, faz todo esse tempo? Faz muito tempo. Nossa, muito não tempo sabia. que ela dá aula lá. E aí, ela... Aí eu tava trabalhando na agência e tal, o dono da agência perguntou quem queria fazer por conta desse cliente. Eu falei, vou entrar no bonde, né? Não tô aqui, vou aproveitar. Aí a gente pagava 50-50. E aí eu comecei a fazer lá, comecei do básico, assim, aqueles portunhol maravilhoso. E hoje, né, aí saí da agência, parei de fazer por um tempo e o Rodrigo já tinha começado a fazer com ela, né? Isso, fazer sozinho. Eu comecei a fazer com ela em fevereiro de 2019. Isso, eu comecei acho que tipo setembro de 2018, por aí. Você começou tipo uns 6 meses antes de mim. Mais ou menos isso. Aí depois, quando eu saí da agência, eu fiquei um tempinho parado. Não muito tempo, mas eu fiquei um tempinho parado. E aí, quando aconteceu o advento da pandemia... Deixa eu só voltar uma coisa. Você começou bem antes de setembro, porque você saiu da agência em outubro. De 2018 que eu saí? Não, foi 2019. Não, de 2019. Mas eu comecei a fazer... tá certo. Desculpa. Não, eu comecei em setembro de 2018. Tá certo. Espanhol. E aí, eu fiquei na agência até outubro de 2018. 19. Outubro de 2019. E aí, em janeiro, você começou a fazer comigo. Isso. Aí, em janeiro, eu comecei a fazer com você, porque você estava fazendo já por Skype. Janeiro de beleza. 2020. Vamos fazer por Skype. E hoje somos felizes pessoas que são no avançado de espanhol. Então, esse que é o problema, porque eu tenho bastante dificuldade com espanhol, porque eu ainda penso muito em português. E assim, a gente tá no nível avançado gramaticalmente falando, né? Mas eu não sei falar. Eu não consigo, não sai. Eu preciso pensar muito para elaborar uma frase. Uhum. Você não, você tem mais facilidade. Mas é engraçado, é meio que o contrário. Você com espanhol, sou eu com inglês. Você tem o conhecimento, mas você tem a trava. Aham. Né? Tipo, você tem total trava, porque você sabe. Tipo, por exemplo, quando a gente viajou pra Espanha, tudo que eu falava com as pessoas, você entendia. Mas eu não conseguia falar. Mas você entendia. E basicamente tudo que as pessoas falavam, claro que não tudo, porque sotaques e velocidade, né? Enfim. Sim. Eu consegui entender grande parte. Às vezes faltava alguma coisa, mas eu conseguia entender, mas eu não conseguia me comunicar, não conseguia falar. Uhum. Teve até aquela situação horrível, né? Porque acho que a gente já contou isso aqui, mas enfim. Que foi na última parte da viagem, a gente tinha passado já por 4 cidades. A gente estava em Barcelona, que era a última,
E eu já tava de saco cheio de não conseguir falar, então eu deixava as pessoas falando por mim. Só que aí a gente tava no mercado e um cara me cutucou. E ele tava com a mulher, com a filha, e ele tava com um negócio na mão. E ele começou a falar, e eu não entendia, eu já tava de saco cheio, já tava puto, não aguentava mais. Só virei pra ele e falei, não. Não, fez a tamicha com o cara. E aí depois eu entendi, depois só que a gente saiu do mercado, é que eu entendi que ele tava pedindo pra passar na frente. Porque o dele era uma coisa e a gente tava cheio de coisa no caixa. Nossa, eu fiquei com uma vergonha, gente, mas com uma vergonha. Mas eu simplesmente não entendi uma palavra do que aquele homem falou. Eu não sei se bobear ele falou em catalão, por isso que eu não entendi. Não, talvez ele tenha falado em espanhol, mas é porque o espanhol de Barcelona ali, do sul e do leste da Espanha, é bem rápido. Vê a Rosalía, por exemplo. É, tipo, muito rápido. É verdade. E tem um sotaque muito, muito carregado. Então não dá pra entender quase nada. Mas é isso. Hoje estamos no avançado de espanhol. Numas. Mas sabe o que é também do seu? Talvez você precisa consumir mais coisa cultural em espanhol. É verdade. Porque você quase não escuta música em espanhol. É verdade. Isso ajuda bastante. E não, gente, espanhol não é só reggaeton, se você não gosta de reggaeton. Tem milhões de coisas. Muito legais, inclusive. Sim. E outras línguas malucas que você já quis aprender? Ou... Eu acho que nunca teve nenhuma outra língua que eu tive interesse em aprender. Eu acho francês bem legal, mas eu sempre fico pensando... Eu sempre fico pensando muito na aplicação prática, sabe? Porque eu aprendi inglês e comecei a aprender espanhol por uma questão de praticidade, né? Sim, são duas das línguas mais faladas no mundo todo, então. Inglês era uma coisa que eu precisava, que eu meio que comecei a aprender compulsoriamente, porque eu aprendi na escola. É, porque a nossa cultura super te indica pra isso, né? Mas, o que não faz muito sentido, né? A gente deveria ter espanhol. Exato, nós somos um país circulado por espanhol, um micropaís que fala inglês, um micropaís que fala francês e o mar. E o que a gente aprende na escola? Inglês. Mas se eu não me engano, isso tem mudado nos últimos tempos. Se eu não me engano, os nossos sobrinhos têm aula de espanhol. Tinham aula de espanhol na escola. Eu não sei. Eu não sei, preciso perguntar. Meu irmão não tinha aula de espanhol. Tipo, meu irmão estudava ensino público, ele não tinha aula de espanhol. Isso é um fato. Eu acho que os meninos tiveram, sim. Tenho quase certeza. Eu queria muito ter tido aula de espanhol na escola. Eu também. E aí eu fico pensando na aplicação prática, tipo, pra que eu vou usar? Sabe, eu entendo pessoas que aprendem línguas porque gostam, porque são curiosas, porque querem aprender, querem se comunicar de outras formas. Eu super entendo, por exemplo, o Cairo querer aprender catalão, por exemplo, sabe? Sueco. Umas línguas que não tem... Né? Entre 1 bilhão de aspas, uma utilidade, né? Uhum. Mas pra mim isso não funciona. Eu acho que se não for algo que eu vá usar, realmente pra mim não faz muito sentido. Eu já pensei muito, mas tenho uma enorme preguiça de aprender mandarim, porque também é uma língua bastante importante no contexto que a gente vive hoje. Sim, né? Sim. Mas, nossa, só de pensar na dificuldade... Mandarim eu tenho um pouco de medo também, porque é uma língua fonética. Uhum. Isso já dificulta muitas coisas. Que é tipo, pra quem não sabe, tipo, mandarim, você fala... Tem 5... Tipo, eles têm as sílabas, né? E tem, tipo, 5 pronúncias, que você pode fazer, que é tipo, sei lá, ma. Tem, tipo, ma, e, tipo, ma. Sabe? Tipo, eu não nem sei fazer as pronúncias. Uhum. Tô chutando aqui, mas... Tipo, é muito difícil você entender uma pessoa falando assim. Porque a gente não tá acostumado. Nossa língua não é fonética. Uhum. Sabe? É muito bizarro. Mas você falou isso do francês. Eu acho o francês bonito também. Mas o meu problema com o francês é um pouco parecido com o meu problema com o inglês. Que é... As coisas escritas são muito diferentes das coisas faladas. No inglês e no francês. Então, eu acho que isso dificulta muito quando você vai aprender uma língua. Porque, por exemplo, espanhol e português tem algumas sílabas ali que variam e tal, mas tem umas coisas que são sempre iguais. Sabe? Espanhol é até mais fácil que português, inclusive. Uhum. Né? Porque espanhol, o Z vai ter sempre o mesmo som. Que é o seta. É tipo sempre esse som. Então, não varia, sabe? Então, não te atrapalha. Agora, em inglês, tipo... igual aquela piada maravilhosa de inglês, que é tipo through,
True, que é a mesma palavra escrita, tipo, palavras diferentes que são escritas parecidas, mas significam coisas completamente diferentes. True, though, tough. Sabe? É umas coisas, tipo, que mudam uma coisinha ali. E isso não parece a forma como você lê a palavra. Porque, né? É tipo francês, sei lá, que é muito engraçado. Tipo, Bordeaux. É E-A-U-X. Como que você lê a fonética? Um O circunflexo. É tipo... Oi, me ajuda. Não, mas é estranho pra gente que aprendeu outra língua maternalmente. Sim, né? sim. Mas é que eu falo isso, o nosso som que tá associado àquela letra é outro, né? Então, isso complica bastante. Agora, língua fonética, eu tenho interesse também de mandarim, mas eu tenho um pouco de medo, assim, sinceramente. As línguas que eu já tentei aprender, assim, muito por curiosidade, foi Esperanto. Uhum. Mas não porque eu era espírita, né? Porque Esperanto, teoricamente, de acordo com os espíritas, não sei nem se isso é real mais, mas é a língua dos espíritos, né? Que eles se comunicam, que é a língua universal. E eu acho Esperanto uma ideia genial. Assim, pra mim, é a maior ideia de todos os tempos, porque é isso que eu falei da facilidade do espanhol, que é Esperanto só tem uma leitura. Se a leitura é diferente, a escrita é diferente. Certo. Então foi feito pra, tipo, ser o mais fácil possível pra todas as pessoas de qualquer língua conseguirem ler as mesmas palavras com a mesma fonética, com o mesmo sotaque, vamos colocar assim, né? Então eu acho a ideia do Esperanto muito boa, uma pena que não foi pra frente, porque eu acho que ele facilita bastante as coisas. E agora eu tô aí tentando, pensando e querendo investir em aprender japonês, porque é uma língua que eu gosto pelo fato de eu curti muitas coisas japonesas, assisto anime, leio mangá tem muito tempo, gosto de jogos japoneses, e eu tenho esse desejo aí de no futuro viajar, né, quando acabar a pandemia, viajar pro Japão. Então eu quero aprender. Só que eu tentei já começar a aprender por Duolingo e essas coisas, mas não sei, eu já tentei várias vezes, várias línguas diferentes aprender Duolingo e não vai pra mim. Então, a primeira vez que eu tentei aprender espanhol foi pelo Duolingo e eu odiei a experiência. O Duolingo pra mim ele não clica. Ele não clica, porque eu acho que ele tem aquele método de aprendizado por repetição e eu não consigo aprender assim. A gente inclusive tava conversando isso ontem na aula de espanhol com a Licey, que é tipo, o meu jeito do Rodrigo de aprender é normalmente o que as pessoas odeiam, que é aprender regra. Eu aprendo língua por regra. Não adianta, do tipo... Eu não gosto dessa coisa de ficar repetindo palavra de criança. Eu gosto que você me explique a regra gramatical e por que eu uso essa regra gramatical e aí a partir dela eu vou pra frente. Porque eu acho que pra mim é muito mais fácil entender as regras do negócio do que ir pra frente, assim, sabe? Mas aí eu tenho essa vontade de aprender japonês. Vamos ver se vai rolar. O mais interessante que Esperanto, eu acho. E tem uma aplicação prática também, não sei. Sim, Esperanto não tem aplicação prática mesmo. Uma língua que eu acho que seria legal, talvez, de aprender é italiano. Eu acho que seria um processo muito parecido com o do espanhol, não sei. Porque eu acho que italiano, parecido com o espanhol, o aprender italiano e aprender espanhol é muito você saber identificar os falsos cognatos. Eu acho que a maior coisa que você vai aprender em espanhol é o que parece com português e o que é diferente com português, e isso tem que ficar na sua cabeça. Porque a maioria das coisas é muito parecida, tipo, muito parecida. Regras são muito parecidas, tempos verbais são muito parecidos, só que tem alguns que são extremamente diferentes. Você tem que basicamente se focar nesses que são extremamente diferentes e os outros meio que fluem naturalmente, assim. Né? Vocabulário é diferente em vários pontos e tal. Mas sim, deve ser parecido, realmente, italiano. Mas sei lá, italiano pra mim é uma língua também que não tem uso prático nenhum. O uso prático é menor que francês. Talvez. Tem menos países no mundo que falam italiano do que francês. Isso é verdade. E a gente conhece muita gente que fala alemão, né? O que tentou aprender a falar alemão. Sim, Brenner fala alemão super bem. Eu fico chocado. Inclusive, Brenner... Bom, né? Porque ele mora lá. Não, sim, mas o Brenner eu fiquei chocado, porque assim, ele basicamente fez... Porque na faculdade na Alemanha funciona um pouco diferente da nossa, né? Tipo, você pode se inscrever... Todas as faculdades são públicas
Então meio que só depende de vaga mesmo pra você conseguir entrar. E aí ele fez uma faculdade na Alemanha e ele aprendeu ao mesmo tempo o que ele estava aprendendo no curso da faculdade e alemão. Porque as aulas eram todas em alemão. É, carbonara, é verdade. Agora tem umas línguas assim que pra mim, tipo, sei lá, eu não tenho a menor vontade de aprender. Tipo, russo. Não sei. A não ser que eu fosse o Gambito da Rainha. Ah, mas nem pra isso. Não quero ter interação com pessoas russas. Mas acho que existe tanta essa cultura de todo mundo fala inglês no mundo que a gente acaba perdendo essa coisa de preciso aprender outras línguas. Uhum. Eu acho que o legal é quando você vai pela curiosidade mesmo, né? De tipo, vou igual tipo o Cairo faz, sabe? Tipo, deu vontade, vou aprender essa língua. E vai, sabe? Só vai. Eu acho isso muito bom. Sim. É isso. Não, mas o que você ia falar no começo, quando você falou que ia puxar uma... O que você falou que eu falei, nossa, não sabia? Que eu falei que ia puxar um tema? Eu já esqueci. Não sei, você não lembra o tema que você ia puxar? Não, eu lembro o tema, mas eu queria lembrar o que você tinha falado. Eu não lembro, mano. Não, o tema que eu ia puxar é tipo curiosidades, tipo coisas que a gente não sabe sobre nós mesmos ou que as pessoas não sabem sobre a gente. Ok. Esse negócio das línguas já foi aí um primeiro tema. Eu tô curiosíssimo aqui olhando no prédio do lado, no apartamento de cima. Olha com mais descrição, por favor. Porque acho que tem um casal transando ali. No andar de cima, não no andar paralelo ao nosso. É que agora eles saíram de perto da janela. Mas deixa eles transarem. Mas eu acho que eles estavam ou se pegando ou transando mesmo. Delícia. Enfim. You go, girl. Por exemplo, você sabia que eu já fui atropelado? Não. Nunca te contei isso? Não. Quando eu tinha uns 10, 11, 12 anos no máximo, numa casa que a gente morava lá, sabe aquela casa de tijolinho, aquele sobradinho que às vezes eu te mostro? Quando a gente ia pro Tremembé, né, que faz mais de um ano que a gente não vai, eu tinha uns amiguinhos ali da rua, na verdade eles nem eram da rua, um deles era o neto da empregada da vizinha, o outro era de um comércio local que tem ali na avenida, e o outro, não lembro, devia morar por lá também. A gente tava brincando na rua e tinha um terreno, acho que até hoje tem esse terreno em frente à casa onde eu morava, que não tinha nada nesse terreno. A gente ia lá e ficava brincando lá. E aí a gente foi atravessar a rua da minha casa para o terreno. E eles atravessaram. E aí eu fui correr para atravessar logo em seguida e eu não vi que estava descendo um carro. E é uma descida aquela rua, né? E eu não vi. Tipo, e aí o carro me acertou e eu voei assim, tipo uns sei lá, uns 3 metros, uns 4 metros. E caí de bunda, né? E esfolei toda a mão no chão. E a sorte é porque, como era uma descida, o carro não estava numa velocidade muito grande, né? Tava freando ali. Aí a pessoa desceu do carro para perguntar se eu tava bem, mas assim, eu levantei e de fato eu tava bem. Eu só fiquei desnorteado e assustado. E aí enfim, a pessoa perguntou se eu tava bem, se eu queria alguma coisa. Os meus amigos vieram lá me ajudar logo na hora também. E aí eu falei, não, tá tudo bem, vou voltar pra casa. Aí eu voltei pra casa e assim, tipo, a pessoa do carro só acreditou que eu tava bem e foi embora, sabe? Claro. E aí eu subi e tal, sentei no sofá e comecei a chorar. Aí a minha mãe veio, contei o que tinha acontecido e aí ela e minha irmã me levaram no hospital. E aí o médico falou que se eu não fosse gordo, eu teria quebrado a bacia, provavelmente, com a queda. Olha só. Mas as vantagens de ser gordo. Mas não aconteceu nada, não quebrei nada, só me ralei todo. Foi tipo cair da moto e me ralar toda. Sim. Deixa eu ver. Eu já te contei da vez que eu caí uma altura de uns 3 metros de altura direto no chão de concreto? Não.
É que assim, eu já contei do Vale do Jatobá, né? Que é de onde a minha família toda vem. E aí, a minha madrasta, ela também morava no Vale do Jatobá. E a casa dela, assim, aquelas casas de pessoas mais simples, assim. Então, tipo, a casa dela era aqui, aí a irmã dela casou e não tinha como comprar uma casa. Então, construiu uma parte dos fundos da casa e a irmã foi morar lá. Aí a outra irmã também casou e não tinha como ir morar, ela foi construir uma casa em cima da casa da mãe. Certo. E aí essa irmã que morava na parte de cima era costureira. Então sempre que a gente ia lá, a gente subia uma escadinha que ficava do lado da casa, assim, do lado do muro, pra poder ir lá em cima e tal. E a mãe da minha madrasta, ela tinha um cachorro que era muito bravo. E eu morria de medo desse cachorro, porque eu já fui mordido por cachorro quando era criança, tá? Então eu tinha muito medo. Então eu sempre passava muito assim, sabe? Tipo, com medo, assim, perto dele. E aí eu tava subindo essa escadinha. Então imagina, é uma casa em cima de outra casa. Eu estava subindo essa escadinha, e aí o cachorro começou a latir loucamente, e acho que ele soltou a coleira, aconteceu alguma coisa assim. Nossa. E aí eu assustei, eu fiquei meio que desesperado, e eu escorreguei da escada. Só que, ao invés de rolar a escada, eu rolei para o lado, e não tinha nada de encostar. Ai, caralho. E aí eu fui, tipo, uns 3,5 metros, e eu caí direto no chão de concreto. Mas caiu como? Caiu de costas? Nem sei como que eu caí, mas eu não quebrei nada, absolutamente nada. Meu Deus. Mas foi, tipo, igual uma jaca podre lá de cima. Nossa, Eu devia amor. ter uns 7, 8 anos de idade por aí. Gente. Sim, e tem várias escolas de escada na minha família e de quedas, assim, bizarras. Tipo, a primeira vez que eu ia no cinema, o meu pai e a minha madrasta tinham acabado de casar e eles moravam na Pampulha, ali perto da Pampulha. E eu nunca tinha ido no cinema, eu já devia ter uns 10 anos. Eu fui no cinema muito tarde. E aí eles falaram, não, vai ser hoje você vai ao cinema. Falei, eba, isso aí. Que filme que era, você lembra? Então, a gente ia chegar lá e escolher um filme. Ah, A gente ok. não foi pra ver um filme específico. A gente falou, vamos lá, vamos no cinema. E aí, o meu pai e a minha madrasta, eles moravam naqueles predinho pequeno, assim, de 4 apartamentos, 2 no andar de baixo, 2 no andar de cima. E aí, quando a gente saiu da porta, eles moravam no andar de cima, quando a gente saiu da porta, e meu pai tava trancando a porta do apartamento, a minha madrasta escorregou no salto dela, não sei, e ela saiu rolando a escada abaixo. E eu era pequeno, sei lá, eu assustei tanto que na hora eu tentei segurar ela. Só que, obviamente, eu não ia conseguir segurar ela. Ela era uma mulher adulta rolando escada abaixo, eu era uma criança de 10 anos, eu ia ser puxado junto. Exato, você sai rolando junto. Ia ser catapultado pela escada. E aí ela caiu da escada, tipo, caiu uns 30 degraus, assim, que era bem alta a escada. Nossa, gente. E aí, obviamente, a gente não foi no cinema e tal, ela quebrou o braço. Nossa, foi uma treta. Nossa, que horror. E quando eu era pequeno no condomínio, morava no condomínio Amazonas, pessoas que fazem arquitetura que não é convidativa, né? Você mora num condomínio de vila, basicamente, que aqui em São Paulo é as Coabs, né? Acho que esse estilo aqui eles chamam de Coab. Que é tipo 20 prédios, cada prédio com 12 apartamentos. Então, você imagina a quantidade absurda de criança que existe num lugar como esse. Uhum. E aí eles faziam os caminhos entre os prédios e tal. E os... Como é que eu falo? Tipo... O caminho, né? Era ladeado, assim, dos lados por aquela planta que chama coroa de Cristo. Sei. Que é aqueles espinhos grossos e tal. E aí estávamos brincando de polícia e ladrão, que era a brincadeira preferida do condomínio todo. E aí eu tava correndo, e aí eu fui tentar desviar de uma outra criança que estava correndo na minha direção. Só que a gente calculou meio errado a distância, e quando a gente virou, ele bateu em mim. Só que ele só caiu no chão, e eu caí com um braço e uma perna dentro da coroa de Cristo. Essa história eu conhecia, que é de onde vem uma das suas queloides. Sim, que é onde vem uma das minhas queloides. Porque aí eu enfiei com força, assim. E aí, na hora de aí os adultos vieram correndo, desesperados, me puxaram. E aí depois ficaram tirando espinho por espinho Ouch. do meu braço, da minha perna, e saindo aquele leite branco, né?
Que a gente falava que era veneno. Eu nem sei se é veneno, mas quando a gente era criança, a gente falava que era veneno. Aí eu falei, eu chorando, pronto, vou morrer, né? Morri agora. Morri brincando de polícia e ladrão. Aparentemente não é veneno, já que você está aqui. Exato. Né? Mas você chegou a quebrar alguma coisa alguma vez? Eu já quebrei a perna. Como? Caindo da caixa d'água. Nossa, amor. Eu subi numa caixa d'água da escola, do SESI. Ó a Elisa Lam aqui. Porque... era a competição de quem subia mais alto na escada rolante. Só que tinha chovido. Escada rolante? Escada rolante. Aquelas escadas metálicas que ficam do lado da caixa d'água. Aí eu subi, linda, falei, ganhei, né? Subi até o final. Quando eu estava descendo, eu escorreguei. Sorte que eu escorreguei quase quando a escada estava acabando. Não foi muito no alto. E aí eu caí lá de cima. E outra vez eu desloquei o meu ombro. Nossa. Tipo o Arthur do Big Brother. Uhum. Nossa, e foi muito feio. Porque assim, eu sempre fiz natação, né? Então eu sempre adorei nadar. E aí minha família paterna foi toda pra um sítio. Acho que passar o carnaval, eu acho. Todo mundo pra um sítio. E aí tinha uma piscina e eu e meus primos estavam arrasando na piscina. E aí a gente tava fazendo um concurso de mergulhar e tal. Mergulhar de ponta. Né, todo mundo pulando, beleza. E aí teve uma hora que eu fui pular e a piscina era daquelas piscinas que vão afundando. Então, tipo, tem uma parte rasa e ela vai afundando lá na frente. Uhum. E aí eu fui correndo loucamente pra poder pular e eu escorreguei antes de cair na piscina. Então, em vez de conseguir pular e cair na parte funda, eu caí na parte rasa. Ai. E aí o meu ombro deslocou. Meu ombro veio parar, tipo, aqui. Nossa, amor. Sério. E aí o meu pai, na época, ele ainda bebia. Hoje ele não bebe mais por causa do rim e tal. Mas na época ele bebia horrores. E aí meu pai, completamente bêbado e jogando truco com meus tios. Falei, pai, me leva no hospital e tal, porque a gente tava num lugar mega isolado. Ele, não, isso aí não é nada não. E o meu tio não me deixou ver. Tipo, o meu tio, o irmão mais novo do meu pai, tava ele e a minha madrinha segurando a minha cabeça, olhando pro outro lado, porque eles não estavam me deixando ver. E aí meu tio chegou num ponto, meu tio falou, não, eu vou te levar, eu só espero um pouquinho, porque ele também tinha bebido, ele falou, só espera um pouquinho e eu vou te levar. Nossa, tá dando pra aguentar a dor? De dor? Não, então, mas aí minha tia me deu um remédio pra dor, assim, pra tentar dar uma amenizada. Eu já tive... Cachaça. Não. Eu devia ter uns 14 anos, mais ou menos. E aí, quando a gente foi entrar no carro, que no final das contas meu pai foi junto, mas ele não foi dirigindo, quem foi meu tio. Eu olhei no reflexo da janela do carro o meu ombro. Sério, gente, era bizarro. Era como se fosse assim, imagina, pega a linha do seu sovaco, certo? O seu braço está aqui 90 graus da sua linha do sovaco. Era como se o meu não tivesse 90 graus. Ele tava zero, ele tava pra frente. Nossa, amor. Nossa, sério. Eu ver foi mais doloroso do que sentir a dor dele deslocado. Foi pra colocar no lugar? O médico me deu uma injeção, assim... Não era um sossega-leão, mas era um negócio porque eu fiquei meio grog. Tipo, sei lá, acho que é a mesma anestesia que usam pra endoscopia. Uhum. Eu lembro de estar acordado, mas eu tava completamente grog e aí ele colocou no lugar. Nossa, e até hoje, por conta disso, a minha clavícula do lado esquerdo, ela é totalmente trincada. Porque, tipo, eu quebrei ela, só que ela não mudou de lugar. Só o ombro mesmo que lugou. Quer dizer, o ombro não, né? O osso do braço. Esse aqui, do antebraço. Quer dizer, do braço. A clavícula, ela não saiu do lugar. Eu tô querendo dizer omoplata, mas eu acho que não é isso. Não, omoplata é isso aqui. É do cotovelo. O cotovelo? Okay. Acho que é do cotovelo. É a clavícula mesmo, é esse ossinho que fica em cima. Aí, quando eu fiz o raio-x, né, pra poder depois, quando eu cheguei lá no hospital, eu até tinha, acho que tá em BH esse raio-x, se minha mãe não tiver jogado fora. Mas a minha clavícula, ela é tipo um quebra-cabeças, assim, ela é completamente trincada. Acho que depois de, sei lá, isso aconteceu há mais de 15 anos atrás, então já deve ter calcificado, né, essas trincadas, assim. Mas eu lembro quando eu tava, tipo, final do ensino médio, faculdade, assim, eu não podia carregar muito peso nesse ombro, porque destruía o meu ombro. E você teve que engessar, usar tala, alguma coisa assim? Porque como ela não saiu do lugar e ela, tipo assim, ela quebrou, mas ela não saiu do lugar e ela tava sustentável, era realmente esperar. Porque o médico falou, tipo,
se eu abrir, pode piorar, sabe? Pelo menos ela tá toda no lugar, nenhum pedaço saiu e tal. Então, deixa cicatrizar. Uhum. Eu já contei aqui de quando eu quebrei o pé, não contei? Contou. Acho que contou. Aqui no podcast? Não. No podcast acho que não. Mas eu sei a história, mas contei. pode contar. A única vez que eu quebrei alguma coisa na vida foi o... Também parecido com um atual participante do Big Brother, o Caio. Que ele quebrou o 5º metatarso do pé direito, eu acho, não sei. Eu tive essa mesma fratura no meu pé direito. Que é quebrar o mindinho, gente, pra quem não sabe. Que é quebrar o mindinho. E foi bizarro como eu quebrei, porque era uma época que eu ia muito na louca de domingo. E no grind, né? E aí eu tava lá dançando, mega empolgado. E aí teve uma hora que eu dei um pulo. E quando eu caí em cima do pé de uma menina que estava usando um coturno. Aqueles coturnão pesados, sabe? E eu tava de All-Star, porque eu só usava All-Star nessa época porque eu era indie, né? E, enfim. E aí, na hora, deu um troço esquisito, assim, sabe? Mas eu tava com o pé quente, não senti. Quando eu tava indo pra casa, começou a pegar um pouco a dor. Aí, na hora de dormir, eu coloquei um gelo e foi isso, foi dormir. No outro dia eu levantei, meu pé tava doendo ainda. Mas o dia seguinte era segunda-feira, levantei, tomei banho, fui trabalhar. Enquanto eu tava no trabalho, e assim, eu saí pra fazer reunião, tipo, andei. Mas pé rola isso. Porque normalmente o pé tá muito quente, você só vai sentir muito depois. Mas é até por eu ter andado durante o dia e tal, tipo, até de sair pra almoçar também, etc. No fim do dia, meu pé tava doendo muito. Eu pensei, putz, eu devo ter torcido o pé muito feio, né? Então, vou sair do trabalho e vou passar no hospital. E na época eu morava no Tremembé. E aí eu sempre descia no metrô Santana. E pra quem tem a REF aí, na Voluntários da Pátria, tem a Clínica de Fratura Zona Norte. Ou tinha, não sei se tem ainda. A meio branding. Mas aí enfim, eu saí do metrô e eu fui a pé para essa clínica de fraturas. E para quem também tem a REF, sair do metrô Santana e subir a Voluntários da Pátria a pé é uma bela caminhada e uma bela subida também. E nessa hora meu pé já tava lá assinando de dor. Aí cheguei, fiz o raio-x, pensei, ele vai pôr uma tala aqui, né? Enfim, né? Só torceu. Aí ele volta, né? Com, vamos levar você lá pra sala do gesso que você tá com uma fratura. Eu, oi? Como assim? Não, você quebrou o 5º metatarso aqui e tal, mostrou o raio-x, e aí ele me levou pro gesso e me engessou. Não tinha essas botas bonitas como tem hoje, era gesso. Sim. Gesso. E aí eu liguei pro meu pai, né? Tipo, pai, vem me buscar, tô aqui na clínica de fraturas, eu vou precisar de ajuda pra voltar pra casa. E aí fiquei 2 semanas com o pé engessado. Nossa, é um saco, né? Mas é muito louco isso do pé. Eu lembrei da minha professora de português do 3º ano. Na minha formatura ela tava de cadeira de rodas, porque ela esqueceu a chave de casa, tipo, sei lá, ela morava com a irmã dela, a mãe dela. E ela tava sem a chave de casa e ela pulou o muro. Todo mundo ali conhecia ela, falou, gente, vou ter que pular o muro, porque eu preciso entrar em casa de qualquer jeito. Lá dentro eu sei que tem uma chave reserva, mas eu vou precisar pular o muro. Só que é aqueles muros que é tipo... o muro na altura da rua é um muro normal, mas dentro do terreno é super fundo, sabe? Porque o terreno é lá embaixo. E aí ela subiu o muro, super tranquilo, e pulou lá de cima. E caiu em cima dos 2 pés. Beleza, de boa, caí, vou seguir minha vida. Aí foi lá, pegou chave, pegou os documentos que ela precisava, saiu, voltou, andou pra puta que pariu e tal. Chegou de noite, ela foi tomar banho. Na hora que a água caiu no corpo dela, ela caiu dentro do box, porque ela quebrou os 2 tornozelos. Meu Deus! Ela quebrou os 2. Quando ela pulou lá de cima, ela trincou. Ela trincou e o outro ela quebrou feio mesmo. Nossa, ela conseguiu andar e tudo mais? Sim, porque o pé tá quente, né? E como ele tá o dia inteiro, ele tá suportando
o seu peso, ele tá mais acostumado, e tem muito sangue, e tá sempre quente. Você não vai sentir até o corpo esfriar. Na hora que esfriou, ela, caiu dentro do box. Caralho. E aí, na formatura, ela tava de cadeira de rodas, coitada. Nossa, gente. Essas coisas é tenso. Deixa eu ver uma outra coisa que você não sabe sobre mim. Na verdade, acho que a gente podia encerrar por hoje, não? Ai, nossa, eu queria pensar mais uma coisa que você não sabia sobre mim. Tá, pensa aí. Mais alguma coisa que eu não sei sobre você? Conta aí. Porque enquanto isso eu vou lembrando. Ah, tá, o filme. Eu não te falei, né? O primeiro filme que eu vi no cinema. Chegamos, não naquele dia, obviamente, mas em outro dia a gente foi no cinema, no shopping Pampulha Shopping, uma coisa assim. Shopping desses default, assim, bem cagado. E aí tinham 2 filmes em exibição, porque era um cinema pequeno. Eu sei qual foi o primeiro filme que você viu no Exato. cinema. As 2 opções eram Vida de Inseto, grande lançamento aí da Pixar, ou Zoando na TV com a Angélica. Você já tinha me falado que o primeiro qual que eu filme assisti que você primeiro? viu era Zoando na TV. O primeiro filme que eu vi no Parabéns cinema... pra mim. Eu não tenho certeza. Eu tô entre 3. Mas um dos 3 filmes que eu assisti na primeira vez que eu fui no cinema, ou foi Uma Cilada para Roger Rabbit, ou foi o longa de animação dos Transformers, ou o longa de animação de He-Man e She-Ra. Nossa senhora. Provavelmente foi He-Man e She-Ra, porque a minha irmã que me levou e ela falava... E ela falou, né? Eu não lembro, mas ela sempre comenta que toda vez que eu levei minha espadinha do He-Man, e ela falou que toda vez que o Adam se transformava, eu levantava a espada também. Então, provavelmente esse foi o primeiro, né? Sim. Porque eu devia ser bem, bem, bem criança. Se lá dá pra Roger Rabbit, eu já devia ter bem uns 10, 11 anos. Por aí. Eu tenho que Mas ver. Mas são os 3 primeiros, são os 3 mais antigos que eu lembro. Eu tenho que ver o lançamento de Zoando na TV pra saber que ano foi esse primeiro. Mas eu sei que eu não era muito criança. Eu sei que assim, vários amiguinhos meus já tinham ido no cinema e eu nunca tinha ido. Então era um grande big deal assim pra mim, sabe? Tipo, eu preciso ir ao cinema. E aí teve aquela história que acho que eu já te contei isso, de quando eu fui assistir algum dos longas de Cavaleiros do Zodíaco no cinema. Agora eu não lembro qual é. Talvez o do Abel, não lembro agora. Eu acho que o único que estreou no cinema no Brasil foi do Abel. Eu te contei essa história? Não. Eu fui assistir, né? Eu era muito fã, só que eu já era adolescente nessa época. E tinha aquelas besteiras de adolescente, né? Tinha os que achavam que era coisa de criança, então não era uma coisa que eu gostava que as pessoas soubessem que eu gostava e que eu assistia. E aí eu fui ver no cinema, eu fui sozinho na época, eu já tava, sei lá, 2º, 3º colegial, sabe? Só tinha criança no cinema. E aí quando eu saí do cinema eu dei de cara com a minha professora de biologia. Você já me contou isso. Falei, pronto, né? Isso foi durante as férias, né? Que esses filmes sempre estreavam em julho ou em janeiro. Sim. Né? Acho que era tipo em julho. Aí pensei, pronto, vai voltar às aulas, ela vai falar, ai, que legal que eu te encontrei no cinema quando eu fui pegar meus filhos que estavam vendo Cavaleiros do Zodíaco. Mas sabe? você tem que abraçar o ridículo, amor. Tanto que eu já te contei que quando teve a estreia de High School Musical 3, fomos eu, Vanessa e Viviane no Pátio Savassi, na pré-estreia da meia-noite. Era tipo assim, era eu, a Vanessa e a Viviane e um mar de pessoinhas que batiam, sei lá, um pouco acima do nosso umbigo, assim. E a gente lá, lindas, pra poder assistir High School Musical, que foi ótimo, High School Musical 3. Foi muito legal. Troy. Deus Troy, a do céu. Gabriela, a Sharpay. Mas eu tinha assistido o 1 e o 2 e eu era bem mais jovenzinho. Aí eu falei, por que eu não vou assistir o 3? Na verdade, só porque eu tenho vergonha? Na verdade, o que me choca nessa história é saber que existe High School Musical 3. Sim, e é muito bom o 3. Deve ser. O 3 é o primeiro, inclusive, que Não, acho que o 2 ele já é ele cantando. Que o Zac Efron canta. Porque no primeiro, contrataram o Zac Efron único e exclusivamente porque ele sabia dançar e ele era bonitinho. Porque ele não cantava. Olha só. Olha só. Então é isso por hoje, né? É isso, gente. Assistam High School Musical 1, 2 e 3. Nossa, não. Não assistam. Não reprise a novela Rubi. Beijo.